noite a todos. Boa noite aos camaradas e aos companheiros. Queria inicialmente dizer da minha imensa satisfação, prazer, a honra. Pegar o microfone. Aumenta. Pegar o daí. Vamos rebobinar o filme para começar tudo novo, para fingir que nada aconteceu. Boa noite, companheiros, camaradas, amigos. Chegar mais perto. Queria salientar meu prazer, satisfação e honra de estar participando dos 90 anos do glorioso Partido Comunista Brasileiro. E queria, antes de tudo, agradecer à direção do partido pelo convite, salientar também minha alegria de estar aqui na mesa com os dois companheiros e uma palavra especial a Ricardo Costa, que, como vocês viram pela brilhante exposição que fez, uma capacidade de resumir analiticamente o que se passou com o partido e com o país em cerca de 20 anos, de uma maneira muito sensível e com uma crítica muito serena, equilibrada e firme sobre os diferentes aspectos da vida do partido, da trajetória, de estratégia, tática, etc. E queria também dizer que eu dedico a minha vida aqui hoje a 3 grandes comunistas. 2 que não conheci, mas que dediquei alguns anos da minha vida a escrever suas biografias. E seguramente, se vivo fosse, estaria participando numa posição de destaque na Semana dos 90 anos, que é o escritor Graciliano Ramos, grande comunista, e o grande dramaturgo Oswaldo Viana Filho, Vianinho, e a terceira homenagem póstuma, este sim eu conheci, um querido amigo, o historiador e democrata, general e membro do Comitê Central do Partido, Nelson Werneck Sodré. Que Nelson, inclusive, mereceu recentemente um livro do grande amigo, querido amigo e mestre José Paulo Neto, que faz justiça a Nelson Werneck Sodré. E também não deixar de salientar um aspecto que o Rico disse muito bem, que este é um partido de lutadores, um partido de militantes corajosos, de exilados, de banidos, torturados, de assassinados, e o partido, mesmo nos piores momentos do século XX e desse começo do século XXI, notadamente no século XX, em função das perseguições, das ignomínias, das brutalidades, das selvagerias contra o partido não se curvou, os seus militantes não se curvaram. E o Rico tem razão num aspecto que disse, que eu vim preparado para dizer, que fiquei muito feliz que ele tenha ressaltado. Os erros cometidos, os equívocos, nas diferentes etapas históricas da vida gloriosa do PCB, não foram erros cometidos nunca contra o povo brasileiro, nunca foram cometidos contra as massas populares, nunca foram a favor dos espoliadores, dos magnatas, dos sugadores, dos tubarões, dos bandidos. Foram sempre em defesa do povo brasileiro, da emancipação do país, das lutas libertárias, da construção de um outro Brasil, que, aliás, precisa ainda ser construído, porque esse que está aí não serve. Então, os erros, os equívocos, mesmo com eventuais avanços, eventuais conquistas que devemos reconhecer, mas evidentemente que para os que desejam construir a sociedade socialista, evidentemente que este país ainda está muito longe, mas muito longe, oceanicamente longe do que nós que desejamos a construção da sociedade socialista aspiramos, lutamos, reivindicaremos, continuaremos as novas gerações, as novíssimas gerações sempre na luta.
Essa breve observação, me parece que o Rico já se antecipou, eu faço questão de dizer, porque a história escrita pelo suporte dos vencedores, a chamada história oficial, de maneira pusilânime, sempre enaltece os equívocos, as eventuais falhas de avaliação, uma estratégia errada, uma tática errada. Mas isso é preciso verificar as condições históricas também que o Rico, com muita sabedoria, fixou. E dizer que os erros não foram cometidos em função de nenhuma traição ao povo brasileiro. Isso me parece fundamental salientar no momento em que o partido completa 90 anos, gloriosos 90 anos, com todos os seus erros, seus lapsos, com as suas falhas, com as suas dificuldades, com seus avanços, com seus recursos. Esse é um momento glorioso para a esquerda brasileira, não apenas para os militantes do partido, os dirigentes do partido e os seus heróis. É um momento me parece, singular da história da esquerda brasileira. E se o PCdoB também está comemorando esse feito, isso é uma questão, evidentemente, que não tem amparo nos fatos históricos, mas que nós não devemos, já que o PCdoB, como muito bem disse o Rico, foi uma dissidência, legítima, inclusive, do PCB. Mas que eu acho que devemos respeitar e fazer dessas comemorações dos dois PCs um momento de comunhão, um momento de reconhecimento também que o PCdoB também tem seus heróis, também pagou preços caros pelas lutas, pelos enfrentamentos e tal. Então eu acho que é um momento singular, porque os dois PCs reivindicam e comemoram e celebram os 90 anos do partido. Eu não vejo nada demais que isso aconteça, muito embora não haja nenhum amparo nos fatos, nenhum amparo nos fatos, basta ver, consultando a coleção do jornal A Classe Operária do PCdoB, surgido em 1962, nesse quadro que o Rico destacou, as agressões feitas pelo PCdoB ao PCB. Quer dizer, e durante o processo da luta armada, as agressões que foram feitas pelo PCdoB e outras organizações de esquerda, a linha política do PCB. De qualquer maneira, me parece que é importante não temos nenhum tipo de senão, nenhum tipo de uma atividade hostil, muito pelo contrário, acho que é um momento em que a esquerda como um todo está celebrando os 90 anos desse glorioso partido. Em relação ao período histórico que nos cabe analisar, o Rico trouxe com muita, como eu disse já, com muita capacidade de síntese, um relato analítico sobre, chegando inclusive ao golpe militar de 64. Eu vou me fixar em alguns pontos que eu gostaria de realçar. E o primeiro deles é dizer que a mudança que o partido viveu a partir do 20º Congresso, porque efetivamente as mudanças começaram na sequência do impacto brutal causado pelo relatório, denunciando os crimes da era stalinista, os abusos, os excessos, as ignomínias, as perseguições, e nós, como democratas, não podemos, absolutamente, em nome de qualquer tipo de fidelidade, deixar, como muito bem fez o Rico, de salientar e de reapreciar. E depois teve com a Declaração de Março de 1958 e, finalmente, em 1960, com o Congresso, a consolidação da mudança de linha do partido, que eu acho que foi uma mudança de linha histórica e absolutamente necessária e oxigenadora da vida do partido. O filósofo e crítico cultural que foi membro do PCB, Roberto Schwartz, disse sobre essa época, que eu vou tentar aprofundar um pouco mais num outro viés, que o Brasil viveu o Brasil se tornou irreconhecivelmente inteligente nos anos do saudoso presidente João Goulart. E eu diria, parafraseando Roberto Schwartz, que o nosso partido, o PCB também nessa época viveu uma fase de primavera na sua história, com as contradições muito bem apontadas com o Rico, inclusive em relação à plataforma do partido, a questão do anticapitalismo, do caráter anticapitalista, antifeudal, anti-imperialista, a questão da crença na transição pacífica, na ideia de que era possível uma aliança com a chamada burguesia nacional,
essa mudança de linha, se por um lado comporta contradições e ilusões, algumas das quais contribuíram, juntamente com outras forças de esquerda, para o desfecho de 64, contribuíram de uma maneira não decisiva, porque se trata de um golpe fascista. Isso também é outra coisa que a história oficial ela é pusilânime, porque ela atribui aspectos, atribui falhas e responsabilidades às organizações de esquerda, se esquecendo de que o país, não apenas a esquerda, o país foi vítima de um golpe fascista, de um golpe brutal, que teve desdobramentos o tempo inteiro, até mesmo nos seus últimos dias no governo malsinado do general Figueiredo. E é outro que a história oficial, juntamente com o general Geisel, começa a querer passar um pouco a mão na cabeça, não, porque afinal de contas fez isso, fez aquilo. Fez isso, fez aquilo, e o governo Geisel assassinou 10 membros do Comitê Central do PCB. Assassinou vários membros do Comitê Central do PCB. Levou ao exílio intelectuais como Carlos Nelson Coutinho, como Milton Temer, como José Paulo Neto, e vários, o Comitê Central praticamente todo foi para o exílio, a começar pelo secretário-geral. Portanto, os equívocos, as vacilações, os erros de avaliação que eu vou mencionar aqui não apagam o fato de que nós estávamos submetidos a um regime discricionário brutal e fascista. E que fica essa história de que não é fascista. Como não é fascista? Porque deixou o Congresso aos farrapos abertos, como foi até praticamente 74. Então, devagar com andor, porque as coisas não são assim. Então, eu creio que o partido, a partir da virada dos anos 50 para os anos 60, o partido se beneficiou também de um imaginário mundial que foi muito favorável à mudança de linha, porque não foi só uma discussão interna do partido no sentido de renová-lo. Não podemos nos esquecer da Revolução Cubana, não podemos nos esquecer das lutas anticoloniais na África, não podemos nos esquecer dos movimentos revolucionários e nacionalistas na América Latina. Era um momento, a vinda de Sartre ao Brasil, a vinda de Che Guevara ao Brasil, a condecoração do presidente Jânio Quadros a Che Guevara. O país, a América Latina, e de certa maneira o mundo de maneira geral, vivia um momento efetivamente de um imaginário libertário, uma ideia de que era possível mudar a vida, mudar a sociedade, mudar as relações humanas, mudar as relações sociais, de combater o capitalismo na sua brutalidade. Aliás, sobre o capitalismo eu não vou me alongar, vou só citar uma frase de alguém que estará aqui sexta-feira, um dos meus mestres, que é o sociólogo Atílio Boron, que diz uma frase absolutamente definitiva. Depois dela não adianta ficar perdendo muito tempo em relação ao capitalismo. Acreditar no capitalismo é acreditar na quadratura do círculo. Então, esse quadro muito bem descrito de mudanças na vida do partido tem a ver com o imaginário de transformações, de busca de saídas para a própria humanidade, e nesse sentido o PCB viveu nessa mudança de linha, com as contradições muito bem apontadas pelo Rico, e hoje fartamente reconhecida nas biografias, nas autobiografias, nos documentos do próprio partido, em relação às ilusões, às crenças que foram inteiramente inócuas, a começar pela ideia de que a burguesia nacional poderia ser uma aliada quase preferencial dos comunistas. E o resultado foi o que se viu, a chamada, entre aspas, burguesia nacional, ou o grande capital, ou os capitais associados ao grande capital, se aliaram com, evidentemente, os seus cúmplices, que era o imperialismo. E é dessa articulação que vem a conspiração que leva ao golpe militar, na área civil, na área do empresariado, na área do latifúndio, na área da exploração, na cidade, no campo. De maneira que, nesse sentido, apesar dessas contradições, eu queria realçar o fato de que o PCB vive nesse processo de 58 a 64, um momento de absoluta primavera na sua vida, de ruptura com uma trajetória recente de vínculos com o dogmatismo, com o sectarismo, com a intolerância, né, com o isolamento que leva um partido que teve quase 200 mil militantes a ser reduzido a 20 mil, com boa vontade no começo dos anos 50, por erros de formulação estratégica e aplicação tática evidente, de falta de visão
sobre o quadro político e suas contradições e suas exigências. Então, esse período é um período que o PCB, por exemplo, se torna a força motriz da busca da cultura nacional popular neste país. Os líderes do centro, o líder máximo do Centro Popular de Cultura, a quem eu homenageei, Oduvaldo Viana Filho, que foi o líder do CPC, era membro do comitê, era membro do partido. Nessa época se forma um comitê cultural do partido histórico, que aliás está merecendo uma tese ainda, não sei como esse livro não foi feito, essa tese não foi feita, que é os grandes intelectuais da época, inclusive jovens intelectuais como Leandro Conder, né, que era um jovem, na ocasião, um jovem intelectual, mas a geração anterior do Armênio, de vários intelectuais, daquele Enio Silveira, vários, a quem também gostaria de homenagear, se trata de um grande comunista, um homem que teve uma capacidade de realizar um trabalho cultural dentro das engrenagens da indústria cultural burguesa, que merece toda a nossa consideração, o nosso respeito. Enio Silveira, membro do Comitê Central do Partido. Membro do Comitê Central do Partido. E o Teatro de Arena de São Paulo era hegemonizado por militantes do Partido Comunista Brasileiro. Por quê? Porque ainda nos anos 50, a base cultural do partido, os seus artistas, seus intelectuais, perceberam claramente que a arte poderia ser uma ferramenta na luta pela transformação social e política do país. E não é casual o fato de que Jean Francisco Guarnieri, outro comunista que merece o respeito, Oduvaldo Viana Filho, Augusto Boal e outros intelectuais que ou eram companheiros de viagem do partido ou militantes do partido, construíram o Teatro de Arena de São Paulo, que é um marco histórico na renovação da dramaturgia brasileira. Da mesma maneira, no Cinema Novo, vários militantes do Partido Comunista Brasileiro estavam na direção do Cinema Novo. Quer dizer, havia um processo de capilarização da área artística e intelectual num momento propício para isso, porque desde o governo do presidente Juscelino Kubitschek, o país vivia uma abertura política. E não é casual o fato de que o secretário-geral do partido pôde sair da ilegalidade depois de anos e anos e anos do governo do presidente Juscelino Kubitschek. É verdade que não legalizou o partido, perfeito, e que também Jango não legalizou o partido, mas o fato é que, sobretudo no governo do saudoso presidente Goulart, o partido tinha uma legalidade de fato. O secretário-geral é recebido no Palácio Laranjeira pelo presidente da República. Era uma ilegalidade simplesmente de fachada, porque o partido estava na legalidade, entre aspas. Né? E então, a presença do partido no movimento operário camponês, o partido assume uma posição de dianteira na sindicalização rural, graças ao trabalho extraordinário de um grande comunista que é Gregório Bezerra, entre outros. O partido conseguia ter na CGT e em sindicatos operários importantes uma participação protagônica, não era simplesmente uma composição. Isso não, evidentemente, não absolve, ou não, eu não estou desatento para o fato de que houve em várias dessas organizações problemas, mas eu chamo a atenção que o quadro de abertura propiciado por esse cenário, por esse imaginário e pela mudanças que ocorriam no país, favoreceram muito essa ramificação do partido na vida social, política e cultural do país. E penso que o partido soube aproveitar muito bem dentro das limitações da época e das suas próprias limitações, já que se viu com o golpe que o partido tinha uma insuficiente organização, sobretudo no meio operário, mas ao mesmo tempo o partido tinha conseguido, desde o período presidencial de João Goulart, uma infiltração extremamente importante nas Forças Armadas, ou a infiltração talvez seja uma palavra do léxico golpista, um trabalho político excepcional nas Forças Armadas, e não é casual o fato de que vários dos jovens oficiais que foram caçados brutalmente pela ditadura, como Milton Temer, como Luiz Carlos de Souza Moreira, como o Fernando de Santa Rosa, eram militantes do Partido Comunista Brasileiro e eram tenentes como Temer, como Santa Rosa, como tantos outros, eram militantes da base do partido dentro das Forças Armadas. Então, o partido, apesar das suas limitações, das suas insuficiências, eu acho que soube aproveitar muito bem esse momento de primavera, que ele vivia dentro de si com os problemas que ele tinha também, porque havia dissidências, tinha
tinha perdido intelectuais na crise pós-20º Congresso, e aí eu preciso dizer que nem todos, nem o Rico disse isso, eu que estou dizendo, nem todos aqueles que saíram naquele momento do partido foram traidores do partido, se bandearam para a direita. Porque há intelectuais como Moacir Werneck de Castro, querido amigo, o próprio Jorge Amado com as suas idas e vindas, mas há vários intelectuais que não se confundiam com outros que no dia seguinte atravessaram a rua e foram para a direita. E foram fazer o anticomunismo mais deslavado, mais fascistoide contra o partido ao qual pertenciam na véspera, do outro lado da calçada. Então é preciso também que esse impacto que houve da dissidência nos levou a alguns quadros. Eu digo nos levou, não sou filiado ao PCB, mas faço parte da família. Enfim, se trata de nós somos uma família, que aliás aqui há pessoas que não são também como eu, mas que são da minha família política. Né? Pessoas que estão no PSOL, que estão no PT, que estão no PCdoB, que eventualmente até em outros partidos, mas que fazem parte da mesma família. Não da família orgânica, mas que fazem parte dos lutadores, que fazem parte dos indignados, que fazem parte daqueles que jamais se curvaram e que trabalharam tantas vezes em aliança com o PCB. E, inclusive no momento, nessa fase histórica a qual estamos nos referindo. Basta ver a participação também protagônica do partido na famosa Frente de Mobilização Popular durante o governo do presidente Goulart, que era uma espécie de coordenação dos partidos e movimentos que apoiavam o governo, e o PCB tinha assento, juntamente com o brizolismo, com a Frente Parlamentar Nacionalista, com o PTB de esquerda, com o PSB, com elementos do próprio PCdoB. Quer dizer, naquele momento, também no plano da articulação política, o partido saiu de um completo isolamento dos anos 50 para uma posição de participação, se não protagônica em todos os processos, uma participação efetiva. O Partido Comunista Brasileiro teve vários envolvimentos em várias greves importantíssimas no período democrático Juscelino Janco, e algumas das quais resultaram em avanços para a classe operária e os trabalhadores. Uma das quais, que a meu juízo dignifica o presidente Goulart de uma maneira absolutamente singular na história deste país, que foi o presidente da República que assinou o aumento de 100% do salário mínimo nesse país. Isso ninguém tira do presidente Goulart. No Palácio Laranjeira, cercado pelos comunistas, pelos socialistas, pelos trabalhistas, pelos progressistas de maneira geral. Isso, evidentemente, que custou, entre outras coisas, o que aconteceu, não interessa. Ele foi capaz de assinar um decreto que, por pressão do movimento social, por pressão do movimento sindical, o partido tinha participação importante no movimento sindical. Então, eu acho que o partido viveu nessa quadra, sobretudo nesses anos 58 e 64, um momento auspicioso da sua trajetória, com todos os problemas que estavam implicados. Por outro lado, evidentemente, o partido pagou também pelos seus erros, como, por exemplo, nas chamadas causas e responsabilidades que levaram também ao golpe militar. Eu dediquei um livro a esse assunto, evidentemente, não só sobre o PCB, mas a esquerda de maneira geral, que foi recentemente relançado pela editora Expressão Popular, que é o livro A Esquerda e o Golpe de 64, que é um livro de 88, que agora, no segundo semestre, foi relançado pela Expressão Popular. E eu ouvi não apenas o dirigente da esquerda organizada, partidária, mas também lideranças progressistas, no sentido de, a minha pergunta era do jovem deles, é claro, no final dos anos 80, a minha cabeça era porque eu que não vivi 64, tinha 10 anos de idade no golpe militar, e só me lembro, como eu conto na abertura do livro, uma coisa sobre o dia do golpe militar. Meu pai, que era lacerdista, infelizmente, chegou para mim, eufórico, e disse: olha, hoje, Maria, os meninos hoje não vão à escola não, Maria. É feriado porque houve uma revolução e não vai ter aula. Essa é a única lembrança daquele dia nefasto. Ainda bem que eu não tenho outra lembrança. Se o pai Mendonça tivesse outra lembrança de um dia pavoroso, horroroso como esse. E meu pai, eufórico, que havia acontecido isso no país. Então eu acho que eu dediquei, a minha pergunta era: por que perdemos em 64? Então a ideia era reencontrar os personagens de 64, e eu dei sorte que muitos estavam vivos, inclusive dirigentes do PCB, como o ex-dirigente do PCB, como o senador Luiz Carlos Prestes, como Hércules Correia, vários outros, 3 ou 4, que eram, mas também eu procurei do PTB, do PSB, etc.,
do movimento operário, do movimento camponês, para responder essa questão. Bem, o que nos diz respeito nessa mesa de hoje, é claro que as 4 ou 5 conclusões que o livro chega, que eu cheguei, e que tantos de nós chegamos, não sou só eu, não tenho esse privilégio, nem quero ter, é de que também o PCB teve uma participação não pequena e bastante ponderável nesse conjunto de problemas que ajudaram a criar uma atmosfera propícia à quebra da ordem constitucional. Em absolutamente, não foi, também o livro defende isso, não foi a esquerda que contribuiu para o golpe nenhum. Não foi a esquerda que abriu o país para a entrada de tanques e para ato institucional número 1, ato institucional número 2, cassações de mandato, prisões, torturas e assassinatos. Apenas por problemas, por 5 razões que eu vou apresentar aqui, que o livro apresenta, depois de ter ouvido dezenas de personagens, de figuras de 64, o livro chega a essa conclusão. E acho que o PCB, um dos erros cruciais cometidos pelo PCB nesse processo foi uma incorreta análise da correlação de forças. Acho que o partido não conseguiu, assim como outras organizações de esquerda, acho que todas, para não absolver ninguém, a verdade é que nós não soubemos avaliar corretamente a balança de forças naquele momento. E os desvios originados por isso foram um triunfalismo que transferia para o movimento social e para o chamado esquema militar do presidente Goulart uma responsabilidade desproporcional, um insuficiente trabalho de organização, de agitação e propaganda dentro do próprio movimento sindical, do movimento operário, do movimento social. Por outro lado também, uma crença num poder que efetivamente o movimento popular e social não naquele momento, um poder que ambos não tinham naquele momento, apesar de ser um momento de ascensão, de greve, de reivindicações, de mobilizações, mas que efetivamente era desproporcional em relação ao que se exigia, que o próprio partido exigia, acreditava dogmaticamente que era intocável o regime o governo do presidente Goulart, porque ele contaria com 2 forças simultâneas de muito peso. E o que aconteceu foi que se mostrou que o dispositivo militar era bastante frágil e, por outro lado, que era insuficiente o trabalho de organização, mobilização das forças progressistas dentro do movimento social, do movimento sindical. Por outro lado, também, eu acho que o partido teve um erro de avaliação a respeito no trabalho de articulação com as demais forças progressistas da época. Isso não foi privilégio do partido. Todos cometeram o mesmo erro. Não foi só o PCB. Eu só estou dizendo que não se pode fugir da responsabilidade histórica. Uma falta de organicidade, de articulação, de entrosamento com outras forças que se caracterizava principalmente pela disputa de hegemonia dentro do movimento de esquerda. Era todo mundo querendo comandar a frente de mobilização popular, a frente parlamentar nacionalista, ter mais influência junto ao presidente Goulart, monitorar mais a Central Geral dos Trabalhadores. Quer dizer, havia uma disputa que o livro mostra de maneira, infelizmente, tive que mostrar isso, era uma disputa intestina dentro do movimento progressista de esquerda para hegemonizar os sindicatos, as associações, os movimentos, as greves, os contatos com o governo. Isso era desproporcional, porque não se tinha essa força, e isso contribuiu também para atomizar muitas forças de esquerda, o que se manifestou no dia do golpe, com uma incapacidade de articulação de resposta. Eu não digo nem resposta propriamente militar, porque seria uma resposta, vamos combinar, impossível, praticamente impossível. Praticamente impossível enfrentar os tanques, enfrentar o fascismo, enfrentar a brutalidade, como aliás aconteceram em vários países latino-americanos diante das ditaduras genocidas. Não há como enfrentar isso, como o saudoso e querido presidente Allende podia enfrentar o bombardeio de La Moneda pela Força Aérea, como não se podia enfrentar no Brasil também a ocupação e as prisões e os navios que foram fundeados na Baía de Guanabara, cheios de presos. Mas isso não me parece não invalidar a tese que alguns dos entrevistados autocriticamente apresentam no livro, A Esquerda do Golpe de 64, que faltou efetivamente uma articulação mais consistente, inclusive os laços com o próprio governo, que era um governo de frente.